Boa noite, professora. Boa noite, gente. Tudo bem? Quem vai apresentar hoje? É o meu grupo. Tudo pronto? Boa Sim, noite, só falta o Carlos. restante entrar. Deixa o pessoal entrar, tá? Ô, professora, vai ficar todo mundo aqui enquanto o grupo do João Marcos apresenta ou a gente sai só o grupo dele fica com você? Gente, deixa eu abrir minha câmera aqui, desculpa. Todo mundo assiste. Esse é o trabalho eu recomendo. Esse não é o pitch, não. Pitch é que um pode Tá, ver ok, o me outro. confundi, obrigada. Tá? Cadê a Ana Carolina, Beatriz? Eu tô aqui, professora. Estou tentando entrar pelo computador aqui, tá tá. bem travado. Estava sentindo sua falta, viu? Mas tem mais gente faltando. Tô aqui, professora. Gente, então, a Ana Carolina deve ter explicado para vocês, né, que o grupo do Guilherme teve um probleminha e aí eles pediram se podem apresentar amanhã, tá? E aí eu concordei, porque não havia motivo para eu não concordar. Vocês estão aí, gente? Ela avisou sim, professora. Tá bem, Carlos. Vamos abrir essas câmeras aí. O grupo é é do Matheus? Não, é o do João, né? Não, o Matheus é do grupo também. Tá. Já que a... Então, estou ligando a gravação, 15 de junho. Eu marquei hoje a aula às 7 horas, porque houve essa troca do Guilherme. E assim, nós então temos seminário eu recomendo. Semana que vem, terça-feira, se necessário, último ensaio para o pitch, se tiver alguma dúvida. Não tem aula de fundamentos. Quarta-feira, a aula de fundamentos é atividade integradora, é a apresentação do pitch. Na outra semana, 29 é feriado, dia 30, prova. Já está lá a prova, inclusive. Só não está aberta para vocês, então não adianta ir lá olhar, não, porque está fechado. Prova de 6h30 às 8h10. Faz, responde, prova em dupla. Tá? Faz, responde e posta lá. Disciplina encerrada, aí na aula seguinte eu dou o retorno. Dúvidas? Gente, só eu e a Brenda que vamos ficar com a câmera aberta, vocês têm certeza? Ô, professora, eu tô com uns problemas só. Você tá sem câmera, né, Beatriz? Eu tô. Não tô conseguindo ligar. Então, tudo bem. Vamos lá, o grupo do João, do Matheus. Tudo tranquilo, professor? Tudo tranquilo, tá tudo bem? Tá quase todo mundo aí. Quem não tá é quem não vai vir mesmo. Então vou começar a compartilhar aqui. Só não vou poder abrir a câmera. Esse não vai ter perguntas, mas depois eu vou escolher alguns alunos para fazer comentários, tá? Tá bom. Tá aparecendo aí? Para mim não tá aparecendo nada. Para mim também não. Não, tá não. Peraí. Gente, a Eu gente está esqueci de esperando, fazer a uma gente parada. tá calmo, né? Ô, Cadu, só tenta falar aí tu, Cadu, para ver se teu áudio vai sair. Peraí, professora, calma aí. Correu uma parada aqui. Fica aí, Alô, tá saindo? Tá funcionando. Tá bom, cara. Vê se agora vai. Calma aí.
Agora tá aparecendo alguma coisa? Tá. Então, beleza. Então, pode começar? Sim, estamos aqui super animados, igual você. Então, tranquilo. Então, vamos lá. Boa noite, professora. Boa noite, alunos. Nosso trabalho vai ser sobre o podcast do PrimoCast, que é com o Thiago Nigro e o Henrique Constantino. Henrique Constantino, ele é o ex-cofundador da Gol, que é uma linha aérea de aviões, né? Então, o Henrique, ele é um empresário bem conhecido aqui no Brasil. E no podcast, né, o Thiago, que é o apresentador, eles conversam sobre os bastidores de como foi a criação da Gol e outros casos. E também tratam bastante sobre alguns casos contados na biografia do Henrique. O Thiago, ele é apresentador desse podcast, né, conhecido no Brasil e tal. Ele tem um projeto que é o Primo Rico, e o público é muito voltado para educação financeira. É formado em Relações Internacionais pela ESPM, tem 30 anos. Então, gente, como a gente está fazendo aí o trabalho do pitch, né? E acho que todos tiveram essa dificuldade também, que é encontrar o slogan da marca, né? E o nome dela, que é bem difícil. Aí eu separei aqui um pouco sobre a decisão deles, né? Do nome, que foi decidido em uma conversa de família. E eles pensaram em um nome fácil de falar, né? Em várias línguas, com uma pronúncia muito fácil e com pouca sílaba, que para ficar melhor na hora de estampar nos aviões também, né? Que ia ficar um slogan bem grande e visível, chamando bastante atenção. E o nome também até combina com o Brasil, que é o país do futebol, e por isso é o nome Gol. No podcast, eles falam que a missão deles é o transporte de pessoas, mas chegam até a brincar que não é só transportar pessoas, né? Mas sim aproximar elas uma das outras. O pai de Henrique Constantino, criador da Gol, ele soube aproveitar as diversas oportunidades que apareceram ao longo de sua trajetória. Por isso, constituiu diversas empresas de ônibus pelo país, né? Pois percebeu boas vantagens para esse negócio. Henrique, ele aproveitou o gancho inicial de seu pai para planejar e fomentar seu negócio baseado na ideia de aproximar as pessoas, com prazer, dedicação e competência. E, posteriormente, junto com seus 3 irmãos, fundaram, né, a companhia aérea Gol, pois aproveitaram as oportunidades concedidas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, juntamente da mão de obra qualificada disponível no mercado, devido a... Perdão, professor, desculpa. Fecha a porta, por favor. Desculpa, professor. Devido ao fechamento de várias empresas aéreas na época, além da expertise de Henrique e de seus irmãos. Eles começaram com capital próprio, com 6 aviões, né, com um planejamento de conseguir 7 aviões até 2007. Porém, em 2003, o ex-presidente da República, Lula, bloqueou a entrada de aviões estrangeiros no país, que no primeiro momento gerou uma grande crise no setor. Porém, Henrique e sua equipe aproveitaram esse momento de crise para criar uma oportunidade de negócio. E isso ajuda a gente entender que na maioria das vezes, as chances aparecem vestidas de coisas ruins, né? Mas como eles conseguiram fazer isso? Eles simplesmente aproveitaram o aumento dos preços das passagens. E antes de chegasse 2007, eles conseguiram 100 aviões. Como foi estudado anteriormente nessa disciplina,
nos negócios existem as variáveis controláveis e as incontroláveis. E o próprio Henrique, ele ressalta muito nesse podcast as variáveis incontroláveis. A Gol, ela tem um gasto gigante com a variação cambial, e isso que é muito estável. E assim acaba sendo difícil ser projetada a sua receita. E a empresa aérea acaba ficando refém da volatilidade do preço do petróleo, por exemplo. O fator tempo também influencia muito. Por exemplo, com um clima hostil para a viagem, os voos acabam se atrasando e até possivelmente podem ser cancelados por causa do risco. Então, gente, só para terminar aqui, no final do podcast, o Henrique, né, o fundador da Gol, ele dá até alguns conselhos para a gente, e eu achei interessante não só escutar, né, mas como falar um pouco para vocês também, que ele fala para cuidarmos de nós mesmos, né, da nossa saúde física e mental, e agir com o coração. Ele faz até uma analogia com o nome da empresa deles, ele fala para termos o desejo de fazer gols a favor. E é isso, eu indico não só esse episódio, né, desse podcast, mas tem muitos outros disponíveis, bem legais também. Tá tudo no Spotify e é só procurar lá por PrimoCast e escutar. São bem maneiros mesmo. É isso. Boa noite a todos, espero que tenham gostado. Desculpa, gente, me atrasei aqui para tomar as notas. Fiquei aqui um pouco enrolada. Então, é João, Matheus, Paulo e Carlos. Isso. Então, eu não conheço. Eu queria só saber, quem começou a apresentar foi o João, né? O primeiro a Foi. falar. Ô, João, o que você falou? O ex-cofundador? Porque, tipo assim, ele não tá mais no projeto. Eu fui pesquisando sobre a vida dele, parece que mudou, entendeu? Mudou a... Se ele foi fundador, por que ele é ex? Não, então, é porque eu esqueci de avisar que, tipo, ele não trabalha mais na empresa, entendeu? Mas eu Aí achei... acabei me confundindo na minha fala, entendeu? Tá. Achei ex-cofundador, fiquei com isso Não, na não, cabeça. então falei errado. Não tem... Aqui... Ele é cofundador, mas ele não trabalha mais na empresa. Fica tranquilo, tá, João? Que não é isso que vai impactar a nota de vocês, não, tá? Tranquilo. Pode ir, Carlos. Então, eu não conhecia, é o Primocast, né? Primocast, Isso, Primocast, claro. Alguém conhece aqui na sala? Eu conheço. Eu conheço também. Eu também já tinha escutado, professora. Lorena, Beatriz, mais alguém? Eu. Eu sei. Lorena. Não, Lorena, Beatriz. Eu já sabia, assim, eu não escutei muito, mas eu já tinha escutado sobre esse podcast e sobre esse Thiago também. Eu conheço mais sobre ele, na verdade, não muito sobre o podcast, mas ele eu conheço bastante. Sobre o Henrique. O Thiago Negro, que é o Primo Rico. Isso, o podcast é dele, o Thiago era o convidado, no caso. Na verdade, assim, vocês estão recomendando o podcast, vocês escolheram este episódio para falar sobre, né? Entendi dessa forma. Você já escutou alguma coisa, Vanderlei, desse podcast? Então, o podcast dele, eu nunca assisti, eu nunca ouvi, mas eu já vi entrevistas do Thiago Negro, do Primo Rico, em outros podcasts. É bem interessante. Ele no Brasil, ele tem bastante relevância hoje em dia no mercado financeiro, questão de... Ele tem até uma corretora, né? Se eu não me engano, é a Rico. A pessoa já consegue fazer... É corretora, não sei se é corretora exatamente o nome, mas ele já tem. Ele já tem bastante relevância nesse mercado. Beleza. Ô, Paulo Miguel, você não precisa ficar preocupado, não, que quando a gente está em casa, as coisas acontecem, né? Os cachorros latem, as pessoas entram na nossa sala, as pessoas falam com a gente, o telefone toca, tudo acontece. Professora, parece que é até combinado, né? Nossa Senhora. E geralmente é quando a gente está apresentando, outro dia eu estava falando com a diretora da faculdade e resolveram falar comigo aqui em casa. Então fica tranquilo, porque não é só com você, não, com todo mundo, tá?
Valeu, professor. Então, eu achei que o caso foi interessante, foi bem identificado, foi bem recomendado. O pessoal está de férias aí, pode ouvir esse episódio e pode procurar no podcast outros. Eu queria fazer uma pergunta para o Carlos e eu liberei ele. Mas eu vou fazer para o grupo, né? Porque o trabalho é do grupo. O Matheus fez a conclusão, né, Matheus? Isso, professor. Eu só achei quando você falou assim, espero que vocês tenham gostado. Você fez assim, espero que vocês tenham gostado. Né? Foi um desânimo, né? Mesmo que eu tivesse gostado, com o seu espero que tenham gostado, né? Um pouco mais de ânimo, Matheus. Agora sim, ó. Sorriso, coisa e tal. Eu queria Só nervosismo, professor. então, eu dou aquele desconto. Gente, mas vocês têm que parar com esse negócio de nervosismo, porque semana que vem no pitch eu não quero nervosismo, não. Hein? O Paulo Miguel aí fazendo um esforço para não ler, né, Paulo? Sim, sim. Aqui, Paulo, mas você tem que decorar menos e explicar mais. Mas professor, eu até tentei nesse trabalho fazer isso. O problema é que quando ocorreu o problema ali, meio que eu perdi um pouco o foco. Né? Não, mas eu percebi que você está bem melhor desde os primeiros trabalhos. Você está... É assim mesmo. A gente ninguém nasce pronto. Tem gente que acha que está pronto, né? Mas não está, não, gente. Eu queria perguntar, o Carlos falou das variáveis, né? Isso. Foi. Então, tinham as controláveis e as incontroláveis. E aí eu fiquei pensando quais seriam as controláveis. Então, professor, o que ele tinha falado com a gente, que ele ia falar só das incontroláveis, porque acho que no podcast ele não fala muito das controláveis. Eu acho que nem fala. Aí Não, ele o só podcast falou... só fala sobre as incontroláveis mesmo, por isso que ele só aí falou ele- dessas. Não, mas eu entendi. Ele falou exatamente isso, que ele ia falar das incontroláveis. Aí eu quero perguntar para o grupo o que seriam essas variáveis controláveis? Professor, tem uma parte no podcast que ele fala sobre o gerenciamento de pessoas, né? Ele fala de como lidar, de como escalar um negócio, né? Como lidar com as pessoas, como motivar as pessoas, né? Para poder vender, para poder sempre bater metas. Eu acho que isso é uma variável controlável, né? A gente pode controlar isso, né? E aí, vocês acham que é isso? Eu acho que Então, sim. professora, no podcast ele até fala que eles já estavam acostumados com isso, porque eles tinham a empresa de ônibus. Aí eles falavam que acho que na empresa deles tinha, se eu não me engano, 16 mil funcionários, alguma coisa assim. Aí eles falaram que depois que abriram no setor de aviação, né, só tinha 12 mil. Então eles falaram que era até mais fácil de controlar isso. Porque pouca coisa é controlável, né, gente? Muito pouca coisa. Hoje em dia está Imagina que alguém imaginava, ficou horrível, né? Pensa bem se alguém imaginava em fevereiro do ano passado que nós íamos estar vivendo o que a gente viveu ano passado e esse ano. Mas ninguém. Mas nem quem joga baralho, búzios e tem, né, poderes clarividentes, ninguém imaginou o que a gente está passando. No começo até fechou só por 15 dias, né? Falaram que ia passar e tal. Tá aí, ó, quase 2 anos, né? Não, e já tem, você vê, agora acho que tem 14%, sei lá quantos por cento da população vacinada e a gente continua. Professora, tem uma observação a fazer? Sim. E esse negócio, né, o ramo aéreo, ele é tão cercado por variáveis incontroláveis, né, que eles têm até não sei se tem hoje, mas tinham, né, que é uma empresa no Texas, né, que eles faziam no Texas, que eles faziam pesquisas, né, sobre ataques, sobre diversas coisas, para poder tentar formar eles sempre, né. Aqui, tem muita coisa escrita sobre. Até há uns 2 anos atrás, 3 no máximo, eu usava um estudo de caso da Gol. A Gol tem muita coisa escrita, assim, muitas histórias da empresa, o que a gente costuma chamar de cases, né? Muitos casos aí, não precisa falar inglês, né? A gente pode chamar de casos, já que a nossa língua é português.
Mas muitos casos aí sobre a empresa, de várias áreas, de marketing, de operações. É uma empresa que tem muitos estudos, muita coisa, então acho que vocês foram bastante felizes na Professora, escolha. nesse podcast mesmo eles falam bastante coisa. A gente não optou para não falar tanto, para não ficar muito grande, né? Para não cansar mesmo também quem está escutando. Eles falam até na tomada de decisão, que eles tiveram que tomar a decisão que o Paulo falou, né? Que tiveram que aproveitar a oportunidade da desregulamentação que teve no setor. E eu acho que foi uma tomada de decisão, né? Eles optaram por arriscar nesse setor. Nesse podcast eles falam bastante coisa. Matheus, o que eu usava da Gol, você me falou agora, eu me lembrei, era exatamente sobre tomada de decisão. E eu acho que era exatamente sobre isso. O caso que eu tinha, que eu usava. Depois parei de usar, passei a usar outros, né? Porque os alunos mudam, mas eu sou a mesma, né? Aí eu enjoo, aí eu mudo o material, né? Vocês não, porque vocês não vão me ver semestre que vem, mas eu vou estar, quer dizer, sei lá, né? Posso ser demitida, mas posso voltar de novo dando fundamentos. Então eu mudo o material para eu não enjoar, né, Brenda? Ou então posso reprovar vocês. Aí, se vocês tiverem sido reprovados, aí vocês vão usar um Isso. caso diferente. Aqui, ó, eu queria ouvir alguns comentários. Algum voluntário? Sobre qualquer coisa, professora? Tá bom, pode ser sobre qualquer. Eu nem imagino o que você vai falar, Beatriz. Vê Não, lá, não, sobre qualquer coisa do que eles falaram. vê lá o que você vai dizer, mas pode sim, sobre qualquer coisa. Estou confiando. Não, eu achei interessante que foi o Paulo, eu acho que falou que eles aproveitaram um momento de crise. Eu não sei se eu entendi direito, mas se eu não me engano foi que estava proibida a entrada de aviões estrangeiros, né? E também tinham muitas companhias aéreas fechando. Só isso mesmo, meu Foi isso, comentário. foi isso mesmo. E tirar uma Ele, dúvida também, fazer uma perguntinha. Ele nesse podcast, ele falou alguma coisa sobre o acidente da Gol em 2007? Cara, eu acho que sobre o acidente, Oi? ele falou, O acidente ele, que o avião da Gol deslizou na pista e bateu no... Ah, não, esse foi da TAM, né? Acho que foi da Esse foi da TAM. TAM, na verdade. O acidente da Gol, eu acho que foi quando o avião partiu no ar, no ano sim, seguinte, em 2007. Foi isso, 2006. ele comenta, mas ele comenta assim, de passagem. Superficialmente, né? Teve uma hora que o Thiago Nigro até perguntou para ele, né? Aí ele falou as coisas que aconteceram de ruim, né? Ele citou essa, mas não explicou muito bem, não. O que ele falou Ah, foi sim. né, das Torres Gêmeas, que gerou uma grande estabilidade também no meio, né? Ah, no setor, né? Claro, claro, beleza. o acidente que ele fala do acidente dele, que aconteceu com ele, de avião e tal. Aí ele fala dos medos, das sequelas que ficaram. Acho que o Thiago Nigro até pergunta sobre isso, ele não ficou com medo de arriscar nesse setor e tal. Ele falou que não, que já não afetava mais aquele acidente, né? Não tinha medo mais. Ele acha que ele fala só sobre o acidente dele. Vocês não viveram isso, né? Vocês não deviam ter estar nascidos em 2001, né? Estavam? Eu não Eu estava ainda, não. estava há algum tempinho. Estava, Vanderlei, há algum tempinho já? Estava Então, uns não, mas você 4 não lembra aninhos. de 2001, lembra, sim? Não lembro, não. Quem viveu 2001 e é um pouco mais conectado no mundo, geralmente lembra até onde estava em 2001, quando recebeu a notícia, porque foi uma das coisas, né? Mas eu queria falar outra coisa. Eu já trabalhava quando a Gol começou, né? E eu viajava muito a trabalho de avião. E eu me lembro que eu e todo mundo que não pagava do próprio bolso a passagem, porque quando ela entrou, realmente a passagem era mais barata. Mas os aviões, vocês já ouviram falar na Varig? Sim. Ele fala dessa empresa também. Então, a Varig era uma empresa maravilhosa, né? Então você não tem nada para fazer dentro do avião, né? Então eles serviam refeição, café da manhã, jantar, dependendo do horário do seu voo. E aí quando a Gol entra, ela passa a dar uma barrinha dessa de barrinha. Eu já não gosto de barrinha de cereal. Imagina você sair do padrão Varig para Gol. Então, eu e as pessoas que eu convivia, todo mundo detestava Gol. Hoje não existe esse negócio mais. Quem já andou de avião aqui sabe que você só vai comer em avião se você tiver em viagem internacional, porque senão ninguém vai te dar um saquinho de amendoim
uma batatinha frita e se eles estiverem de bom humor. Mas a Gol mudou. Uma água quente. Né? É mais ou menos isso. E passar aquele carrinho para vender alguma coisa para você. E então, assim, a Gol mudou isso com essa política de baratear as passagens. Igual agora, né? Agora também você não pode levar mala, você paga pela mala. Não sei se vocês acompanharam isso, se alguém aqui viaja de avião. Geralmente quem fica viajando de avião é quem viaja a trabalho, né? Mas e agora inventaram que você não paga, que você tem que pagar a mala. O que todo mundo faz? Carrega a mala para dentro do avião. Aí você não consegue embarcar porque o avião está lotado de mala. Aí chega lá, eles embarcam sua mala de graça. Genial, né? Time brasileiro, né, pessoal? Isso não é só brasileiro, não, tá? Aí tem que levar a mala pequena para Mas aí chega caber. mesmo lá, dá um engarrafamento de mala. Eu não tenho viajado muito não, né, gente? Porque estamos na pandemia, né? E também não viajo mais a trabalho como já viajei, mas eu já peguei, o último voo que eu fiz era esse inferno. Você chega lá, é aquele engarrafamento de mala, aquela loucura, porque inventaram que iam baratear o porquê agora vão cobrar mala. Barateou nada, que andar de avião é caríssimo, né, Brenda? Não é? Sim. Eu e meu namorado, a gente comprou uma passagem ano passado para Paris. Nossa Senhora! A gente ia esse ano com esperanças de que já estaria melhor a situação, só que aí piorou. Aí a gente foi e trocou. Só que assim, a gente conseguiu. Por incrível que pareça, a gente conseguiu uma passagem melhor que ainda dava direito a mais 2 ingressos para a Disney de Paris. E assim, foi a preço de banana, sabe? Mas eu acho que é só porque estava na pandemia, porque é muito caro mesmo, porque a gente já está querendo viajar tem muito tempo. Mas vocês foram ou ainda vão? Ainda vamos, porque a gente teve que trocar por causa da pandemia, né? Porque eles não estão recebendo, né? Exatamente. Mas não... comprou ano passado pensando que esse ano já estaria melhor. E não tá. O que a gente conseguiu até agora foi que nenhum lugar do mundo a gente pode ir. Né? Mas mesmo para o Brasil, tira aí uma passagem para você ver. Rio São Paulo não dá, mas tenta uma passagem aí para o Ceará. É caríssimo. Eu fui para o Ceará em janeiro, estava 850 aproximadamente. Ô, Vanderlei, não Rio, está podendo Fortaleza. viajar, não. Nós estamos na pandemia. Não, foi a trabalho. Quanto Mentira, que você não foi a pagou? trabalho não, mas fazer o quê, né? Que feio, não pode viajar na pandemia. Você foi para Mas onde? tava melhor, pô, tava bom. Depois piorou. Tava bom, imagina, tava morrendo milhares de pessoas. Mas e aí, você foi para onde? Eu fui para Jericoacoara. Ai, maravilhoso, né, Vanderlei? Que lugar sensacional, né? Muito bom, muito bom. Saudade. Nossa, ele não se animou muito, não. Eu achei sensacional aquele lugar. Mas é caríssimo, tá? Inclusive porque é destino de europeu, né? Então, onde os europeus vão, eles têm euros, né? Nós temos os nossos humildes reais, nesse momento, extremamente desvalorizados. Luiz Felipe, você quer acrescentar alguma coisa aqui na nossa aula? No momento não, professora. Fala alguma coisa para nós, Luiz Felipe. Não tenho nada para acrescentar no momento não, professora. Eu acho que aqui no Brasil a gente devia ter trens. Vocês não acham? Para a gente não ficar refém só de avião. Tinha trem antigamente no Brasil, muito mais, agora acabaram com os trens. Na Europa, tu vai de um país para o outro de trem. Na China, eu ia você falar anda isso. de trem a 300 km por hora. Né? Mas a Europa não vale também, né? Que a Europa também é de um tamaninho, né? Né? Mas é pequenininho, né? Eu estava fazendo um trabalho, como é que é a Inglaterra? Posso estar falando bobagem, mas eu acho que a Inglaterra cabe dentro de São Paulo. Aí depois eles estavam fazendo um trabalho sobre a Noruega, que era do tamanho do estado do Rio, alguma coisa assim. Então, por isso também, né? O Brasil é um continente, né, Vanderlei? Mas por mais que o Brasil realmente seja muito grande, esse problema de infra é muito grande, né? Faz muita falta. Gente, esse negócio de infraestrutura é uma discussão que passa por vocês, porque a discussão de logística passa por infraestrutura, né?
Então, assim, a questão do preço dos voos, da carga, né, de carregar carga, como é que são os modais, né, que tem o rodoviário. Por mais que o Brasil tenha um tamanho continental, o Brasil tinha que se espelhar em China, Rússia, países que também são continentais e a infra é absurdamente superior. Absurdamente. Vocês viram a palestra do IMAI? Não vi. Não viu, Vanderlei? Que feio, hein? Luiz Não vi, não sei Felipe, nem você quando viu? foi. Infelizmente, não Vi, sei nem professor. quando foi. Perdeu. O que ele falou? Ele falou sobre as tecnologias, algumas são obsoletas, algumas já são mais Eu atualizadas. vi Ele sim, eu vi até, sim. É que eu tô ele até tentando falou lembrar sobre, o nome. ele até falou sobre um robô que matou um funcionário no mercado, lá da onde onde ele mora, porque o cara invadiu a área do robô, essas coisas assim. A gente tem que tomar cuidado com os robôs. E o IMAI é da área de logística, né? Então, essa coisa do transporte, gente, é muito importante. Bom, mais alguém? Vanderlei? Ana Carolina está Não, tão achei calada. bem legal a escolha deles, porque, inclusive, eu pensei até em sugerir isso para o meu grupo, quando a gente viu o tema do trabalho. O Tiago Nigro, ele realmente ele tem bastante relevância hoje em dia, então faz todo sentido com a proposta da atividade de hoje. O podcast dele, tanto a corretora dele, eu acho que ele tinha uma ligação com o Itaú também, então ele é um cara que ele realmente, o que ele fala nessa questão aí dos investimentos é bem relevante, ele tem bastante importância hoje em dia. Show, Vanderlei. O que eu queria falar para vocês é que quando eu pensei essa atividade do Eu Recomendo, primeiro que assim, como é uma atividade final da disciplina, ela está sempre próxima das férias, né? Então eu pensei em que vocês podiam identificar, né? Hoje o podcast é muito presente na nossa vida, né? Século XXI, coisa e tal. Vocês podem identificar podcast, filmes, livros, o que for, e que, assim, de alguma forma, vocês possam estar pensando sobre a área de trabalho de vocês, sobre a área de formação de vocês, de diversas formas, que não seja só através da aula, né? Às vezes você está ouvindo um podcast, você está lendo um livro, já li tanto livro de negócio, gente. Não é livro didático, não, livro que conta história de empresa, né? Então, que a gente pudesse trocar aqui recomendações e que com isso vocês comecem a ouvir, a incorporar a linguagem, né? Tem muita gente que escuta audiobook, né, professor? Ao invés de ler o livro físico. Também. Você escuta, João? Professora, Eu tenho tentado colocar isso na minha rotina, porque eu não sou muito de ler, não. Eu tava querendo criar o hábito de ler, aí eu tô buscando colocar audiobook mesmo. Mas você sabe que os podcasts, agora eu não tenho nenhum agora Não, podcast eu escuto bastante também. mas às vezes eles discutem livros, né? Então, às vezes você não lê o livro, em outras áreas de interesse meu, eu escuto, às vezes, um podcast que está discutindo algum livro. Eu me interesso pela pauta do feminismo, por exemplo. Então, eu escuto alguns podcasts que discutem livros. E aí, assim, às vezes você fala, pô, mas esse livro não é bem o que eu quero, só ouvir tá bom. Às vezes você compra o livro que você se interessa. Então, é isso. Sabe, você pode buscar informação para muito além da sala de aula. Tinha alguma menina que ia falar, porque escutei uma voz de mulher. Fala, Lorena. eu caí 500 vezes, então não sei se citaram. Eu conheço, eu sigo ele. E eles criaram, porque assim, o Primo Cast não é o Thiago que comanda, assim, que comanda. Ele tem um grupo de pessoas, talvez investidores, que estão ali com ele. O Bruno Perini, que eu conheço, assim, que eu acabo seguindo bastante, é um deles. O grupo deles, eles criaram uma Netflix de investimentos. Não sei se citaram aí. E eu acho muito legal. Então, assim, lá tem diversos economistas, tem gente de fora do Brasil, professores que estão sempre, que dão aula mesmo. E eu acho muito interessante, porque assim, ele veio do nada, ele fala que ele era garçom, e hoje em dia, assim, ele tem o conhecimento, ele foi muito inteligente na escolha dele, mas ele se preocupa em passar para todo mundo, porque assim, o Bruno Perini, por exemplo, ele tem um curso que é o Viver de Renda. Ele cobra 3.400 para dar. Então, assim, para dar as aulas. As pessoas têm que ter dinheiro para pagar. A Finclass, por exemplo, que é do Bruno, que é do Thiago Nigro,
ele cobra R$ 29, ele cobra R$ 30 por mês, e ele tem diversas aulas, são aulas maiores, né, que você assiste, mas assim, é muito interessante também. Gostei de ver, Lorena, que você segue aonde? No Instagram? No Instagram, vejo vídeo no YouTube, aí uma seguidora mesmo, ó. eu tenho a Finclass também, então procura assistir, porque não é só de investimento que fala, sobre a economia do Brasil, então assim, são assuntos importantes e necessários, que a gente não sabe, né? Então, gente, é um pouco isso, despertar isso, que vocês busquem canais, fontes de informação, entendeu? Esse é o mundo de vocês, é o mundo que vocês escolhendo. E aí, muitas vezes, numa entrevista de trabalho, você vai lembrar de uma ideia que você ouviu, você vai desenvolver um raciocínio que você ouviu lá. É isso. Como eu sempre brinco, não é o mundo que eu quero, mas é o mundo que temos. Então, é isso é importante para vocês. Essa atividade é muito para sensibilizar vocês, para vocês ouvirem um ao outro, né? Eu vejo sempre, não sei se vai aparecer amanhã, aqueles TED Talks, né? Tem muita coisa interessante, de diversos assuntos. O que você se interessar, tem coisa que você pode buscar lá. Então tem muita coisa. Não vou falar demais não também para a gente não esgotar. Então, crianças, infelizmente, amanhã nós não vamos poder fazer esse falatório, porque amanhã nós vamos ter 3 grupos, tá? Então, hoje ficou com esse tempo todo sobrando. Alguém mais quer acrescentar? Vocês lembram quando a Ana Carolina falava comigo? Agora ela não fala mais. Professora, Fala, Matheus. amanhã vai ser 6h30 ou 7h? Então, amanhã, assim, eu gostaria que fosse 6h30 para a gente ficar com mais tempo, né? Mesmo quando a aula é presencial, vou dizer para você que a aula sempre é 6h30. Ela sempre demora um pouquinho para acontecer, até todo mundo chegar, sentar, né? Então, assim, tem sempre esse choro. Hoje eu marquei 7h para não ficar prendendo vocês aqui, esperando os outros chegarem sem necessidade. Mas amanhã acho melhor ser 6h30. Pode ser, Matheus? Pode ser sim, professora. Então tá bom. 6h30 tá ótimo. Então amanhã a gente faz a nossa aula, quando acabar a gente começa a ver os pitches se está tudo fechado. Igual a gente fez semana passada. A gente faz só um pequeno intervalinho, né? Para poder ir ao banheiro, tomar uma água, respirar, fazer um alongamento. E aí a gente começa a ver os pitches. Beleza, Combinado? professora. Combinado. Então vocês podem descansar, acabar os trabalhos, que hoje a gente vai acabar cedo. Quando tinha aula ao vivo era bom, né? Que aí saía para a cantina estava vazia. Mas agora vocês aproveitam aí para jantar antes da aula da professora Márcia. Hoje tem aula da Márcia? Tem. Felipe, amanhã eu quero ver você bem animado, hein? Tá bom, professora. Então tá bom, gente. Então é isso, tá? Se alguém quiser falar comigo, fica aí. Se não, boa noite até amanhã. Vou esperar aqui. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Professora, boa noite. Boa noite, Paulo. Quer falar comigo?